Olá, companheirada. Perceberam a nossa faixa hoje? Refinaria de Manguinhos, triênio, URV, Acordo por Aquilo de Trabalho, CIPA, Comissão de Base. Queremos nossos direitos. Então, já demos o primeiro passo. Minhas cordiais saudações. Solange Pinto, minha grande companheira, já está no ar. E hoje vamos ter um programa legal, contando aí com a tua audiência. Portanto, tuas considerações iniciais. Boa tarde aos companheiros e companheiras que nos dão prazer. Agora é audiência, né? Já estamos vendo aí, as pessoas já estão nos observando, lógico que evidente, nos dando essa força para que a gente cada vez mais faça um programa com mais diversidade, né? E obtenha, evidentemente, alguns resultados. E essa faixa que você acabou de ler é interessante à medida que é a luta dos companheiros, e nós, como muito bem você falou, nós, os trabalhadores, demos o primeiro passo e com certeza vamos falar sobre isso durante o nosso programa. Companheiro. Solange, querida, pode se manifestar aí à vontade, tá? Nosso programa hoje, a nossa transmissão de hoje, corresponde ao programa 299 e abrange o intervalo, está restrito ao intervalo de 11 a 17 de maio de 2018. E esse é o nosso 20º programa do ano de 2018, né? Dando continuidade, vamos falar sobre a refinaria de Manguinhos também, uma reunião que toda semana, toda quarta-feira, nós estamos solicitando para que o RH marcasse uma reunião logo, o mais rápido possível, e nós fizemos a última reunião em março, né, 6 de março, e aceleramos o máximo para que essa reunião acontecesse com mais brevidade possível. Mas só aconteceu ontem, e os trabalhadores, as lideranças, né, Furtado? Depois o Furtado vai comentar mais sobre isso. Dentro da nossa transmissão, falando, resgatando a história do sindicalismo no Brasil, o sindicalismo amarelo ou o pelego e o sindicalismo considerado revolucionário. Dentro dessa discussão, o nosso tema de hoje são as concepções e correntes sindicais no Brasil. Está aparecendo coraçãozinho ali, tá bom. Considerando então as concepções e correntes sindicais no Brasil, nós podemos falar o seguinte: a trajetória das concepções e correntes políticas que constituíram e constituem o movimento sindical brasileiro, tá vendo? Tá aparecendo ali as coisinhas bacanas. No campo e na cidade é reveladora do grau de desenvolvimento da luta de classes. Aliás, muito mais que isso, revela o grau de independência e maturidade política da classe trabalhadora brasileira. Isso nós estamos falando muito. Fátima Furtado, ok, grande abraço, Fátima Furtado, aí ó, da família, hein? Legal. A classe trabalhadora, no campo e na cidade, luta não apenas por melhores salários, mas também pela superação das desigualdades sociais, econômicas, políticas, raciais, étnicas, de gênero e de geração. Nesse sentido, as organizações sindicais e os movimentos populares constituem-se em espaços privilegiados de enfrentamento de interesses. Muitas das vezes são interesses distintos. Os trabalhadores e trabalhadoras não são um todo homogêneo, muito menos monolítico, dispostos a lutar de forma
unânime pelas mesmas bandeiras. Isso é um grau de dificuldade que verdadeiramente nós temos. Existem diferentes níveis de consciência de classe, de visões, de mundo e de projeto de sociedade. Inclusive, existem segmentos que muitas vezes expressam programas de, aspas, conservação, melhoria e desenvolvimento do capitalismo. Isso é um problema seríssimo, seríssimo. Né? Enfoque não se propõe a aprofundar todas as concepções e correntes políticas. Foi feita a opção de nos debruçarmos sobre 4 concepções e correntes, na perspectiva de uma maior compreensão da trajetória e contemporaneidade do sindicalismo no Brasil. A reflexão e o aprofundamento dessas concepções e correntes parte da identidade política do movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, construída ao longo dos seus 43 anos de existência. Esperamos que esses textos estimulem aos participantes, né, do nosso programa, da pesquisa, da luta, estimulem a pesquisar muito mais ainda e a refletir e compreender as ideias que promoveu a constituição e consolidação do movimento sindical brasileiro no campo e na cidade. No próximo programa, nós vamos tratar de uma outra temática também muito interessante, mas por hoje, com relação ao sindicalismo, paramos por aqui. Furtado, suas considerações sobre o texto, sobre o tema, né? Esse conjunto de entidades que participam e muitas vezes não tem um caráter homogêneo, né? Você mais do que ninguém tem vasta experiência desse cenário. Companheiro Ivan, essa luta, inclusive, dos trabalhadores, que diz respeito à sua participação no sindicato, é muito importante. Evidentemente, né, que a gente nota que as divergências acontecem, até em função disso, há pensamentos diferentes, né, no que norteia os companheiros e as companheiras para a discussão da sua pauta de reivindicação. E até baseado nisso, né, que nós, ontem, nós tivemos... Algum informe importante sobre isso? Né? Até baseado nisso, de sindicalismo, né, que ontem nós tivemos a participação dos trabalhadores numa reunião que, como muito bem falou o companheiro Ivan, nós já, depois que nós tivemos aqui, na dependência do sindicato, uma reunião com o RH da refinaria e o seu corpo jurídico, e naquela oportunidade que foi demarcado, que nós faríamos uma reunião com os trabalhadores num percurso de 20 dias. Infelizmente, isso não aconteceu, né? Havíamos sempre cobrado esse tipo de posicionamento, mas isso não veio acontecer. Mas ontem, né, nós tivemos uma reunião com os trabalhadores da refinaria de Manguinhos. Não necessariamente, né, com os trabalhadores, mas sim com as suas lideranças. E ficou acertado que na próxima quarta-feira estaremos fazendo uma assembleia com esses trabalhadores. É também dizer que existe uma proposta que, na realidade, não é uma proposta dos trabalhadores, mas sim uma proposta da empresa, da qual eles dão um índice de 4,75%, mais um ganho real de 10%. Mas, Furtado, quer me esclarecer, são 2 períodos, não é isso? Foi muito importante a sua pergunta. Manda um abraço para o Lopes Rosa aí, grande abraço. Grande abraço, Lopes Rosa, é um prazer, né, que você nos dá com a sua audiência. Para o ano de 2016 e 2017, eles vão dar um reajuste em torno de 4,75%, mais um ganho real de 10%. Porém, foi uma crítica que até nós fizemos na oportunidade, não vai incidir esse percentual na cesta básica, né? E segundo eles, assim que o acordo coletivo for assinado, esses retroativos serão pagos. Agora,
para o ano de 2017, 2018 e 2019, será dado um índice de 1,87 mais 0,13 como ganho real. Isso totaliza em torno de 2%. E um aumento na cesta básica, pelos nossos cálculos aí, esse valor, esse percentual de 2% não vai insistir na cesta básica, porque foi mais ou menos em torno de 4, 10% para esse aumento. Uma coisa que nos chamou bastante atenção, né, companheiro Ivan, naquela oportunidade você até fez esse comentário, é no que diz respeito ao plano de saúde, né? O plano de saúde, ele é extensivo ao titular e também os seus dependentes, só que há a coparticipação. E a coparticipação anterior era em torno de 50 e 50. Agora a empresa banca os 60% e o trabalhador, para os seus dependentes, ele banca 40%. Houve uma dúvida, e nós, evidentemente, que vamos tentar esclarecer, é no que diz respeito ao plano odontológico. O plano odontológico, segundo informações, ele é extensivo para os dependentes com a responsabilidade da empresa. E os trabalhadores, ali naquela oportunidade, fizeram algum questionamento pela interpretação do texto, né, companheiro Ivan? Mas, no nosso entendimento, como não há a coparticipação, então nós entendemos que seria extensivo de uma forma integral para todos os companheiros e, evidentemente, para os seus dependentes. Queremos dizer que não foi um acordo do nosso sonho. Também o nosso comentário ontem foi de que é uma proposta da empresa, não é proposta dos trabalhadores, né? Porque o mais importante nesse caso é os trabalhadores darem o seu posicionamento ali, fazerem as suas críticas. Ontem houve, né? E ontem, inclusive, né? Ontem houve. E é importante que essa crítica, e é importante porque, à medida que se você critica, mas fazendo uma crítica construtiva, lógico e evidente que o resultado será melhor. Então, nós ontem tivemos essa reunião com os trabalhadores e provavelmente, né, estamos acertando aí, se for o caso, se não houver no meio do caminho algum problema, na próxima quarta-feira, uma assembleia com os trabalhadores. Também queremos citar, né, companheiro Ivan, o posicionamento do companheiro Bernardo, que foi super interessante. Muito importante. O companheiro Bernardo fez um comentário no que diz respeito à situação dos aposentados da refinaria, né? E apontou, inclusive, a necessidade de que a refinaria também participe dessa rotina da vida dos aposentados. Que considere a importância do aposentado. Considere, como muito bem falou o companheiro Ivan, considere a importância do aposentado na formação dessa riqueza. Uma outra coisa também nos chamou bastante atenção é que nós queremos também saber o que é refit. Né? O que é refit, o que vencer isso aí, porque no nosso entendimento continua sendo refinaria de petróleo de Manguinhos, né? E aí, companheiro Ivan, eu também gostaria até que você fizesse um comentário das assembleias que vão acontecer no que diz respeito aos companheiros da Petrobras e no que diz respeito também à assembleia que nós fizemos no Edicim hoje, companheiro Ivan. Não, bem lembrado. No Edicim hoje nós fizemos uma assembleia até longa, assim, mais de 50 minutos, 51 minutos e 2 segundos, para ser mais preciso, né? Transmitimos pelo YouTube, porque lá o sinal do Facebook não estava legal. Transmitimos pelo YouTube. O vídeo já se encontra disponível no Facebook da Assembleia, transmitimos ao vivo. Então, não tem papo de enganação. Maria Lopes também está presente. Grande abraço pela audiência. Grande abraço. Não há nenhuma conversa escondida. Nós estamos transmitindo ao vivo nossas assembleias. Para quê? Para que a nossa categoria perceba a importância dela poder participar, inclusive, com um comentário também ao vivo. Então, isso é para ficar cada vez mais transparente, cada vez mais clara a nossa relação. Hoje no Edicim foi muito boa a participação. Nós tivemos um companheiro da Bahia,
que fez um depoimento emocionante e emocionado também, né, Furtado? Onde a palavra-chave dele era solidariedade, né, Furtado? Ele foi muito claro, porque quando eu pergunto aqui, não é Furtado, Furtado do meu lado, está representando toda a nossa companheirada, assim como eu do lado dele também estou representando toda a nossa companheirada. Então, não é que só queira conversar com o Furtado, é que o Furtado representa, né, esse conjunto da categoria, da nossa população também, independente da categoria. E eu para ele e ele para mim. E somando, nós todos unidos representamos esse esforço, né, para combater as injustiças, combater as perseguições, combater as injúrias, as mentiras. Esse é o nosso grande objetivo, entendeu? Não nos curvarmos diante do capital, que é excessivamente poderoso. Então hoje lá fizemos essa assembleia, ganhamos nas duas propostas, ganhamos nas duas. Uma foi com relação à rejeição desse equacionamento, a aprovação do estado de greve, né? Eu não trouxe aqui a temática, a aprovação do estado de greve, e a outra foi a privatização, contra a privatização, e a ponto número 2 foi a questão da PLR, que também foi rejeitada, a PLR, né? Então, companheiro, Ribamar Pereira presente também aí. Grande abraço. Grande abraço. Essa Assembleia do EDICIM foi muito significativa. Amanhã, às 12h30, estaremos fazendo também a Assembleia no EDIB, lá no edifício Horta Barbosa, lá no Maracanã, em frente ali à escola técnica, né? Escola técnica. Então, companheiro, e a presença dos companheiros, os questionamentos dos companheiros é fundamental. Esse companheiro da Bahia, e aí, podia até, desculpa estar interrompendo você, mas tamo junto. Já é uma normalidade entre nós. Esse depoimento do companheiro lá da Bahia foi super interessante, porque ele usou uma palavra solidariedade, né? E é isso que tem que haver entre nós, os trabalhadores, solidariedade. Porque a expressão dele falou, não adianta você ser forte e abandonar o fraco. Você tem que dar apoio naquele momento ao fraco, porque mais tarde você pode ser fraco e ele ser forte. E ele, se você não o acudir neste momento, provavelmente vai ser a mesma reciprocidade que vai haver com referência a você. Foi importante, muito importante esse depoimento. Também foi muito importante uma cobrança que os companheiros fizeram, né, naquele momento. Evidentemente que nós levamos a mensagem, fizemos comentário, talvez os dois companheiros tenham chegado um pouco atrasados, né, mas que nos cobraram e nós aceitamos. O que nós queremos é a crítica construtiva. É isso aí, vamos sempre aceitar isso aí, até porque, à medida que o companheiro faz uma crítica construtiva, ele apresenta soluções. E é isso que nós queremos fazer, é isso que nós aceitamos, e foi isso que realmente aconteceu em função hoje do EDICIM, que foi muito importante, e esperamos que também venha acontecer no EDIB amanhã, como também no TBG na próxima segunda-feira também, 12 no TBG. Companheiro. Nossos quadros que nós anunciamos e cumprimos aqui, né? Agora é a hora do nosso homenageado. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível no site professorivanluiz.com.br. Tem uma aba lá que fala dos vídeos transmitidos ao vivo pelo Facebook. E também tem lá um link de um blog onde todo o conteúdo do programa, da nossa transmissão, que nós às vezes não conseguimos comentar aqui, mas fica disponível num blog na íntegra, com os links, com tudo, não é? Porque agora, por exemplo, nossos homenageados inesquecíveis, esses homenageados, portanto, você sabe disso, nós pesquisamos muito, que eles proporcionaram um envolvimento cultural, uma memória cultural importante no nosso Brasil, com impactos, às vezes, até internacionais. Nós estamos falando, por exemplo, tá, no dia 11, do nosso querido Carlos Lira, fazendo 79 aninhos. E no dia 12, Bebel Gilberto, 52 aninhos. Jamelão faria 105 anos, né, Furtado? Quem é que pode esquecer um Jamelão?
E o seu grande ídolo, né? Walter Vanderlei. Walter Vanderlei também, faria 86 anos, né? Fez 86 anos dia 12. Porque tem um conceito africano, Furtado, que fala o seguinte: só morre quem é esquecido. Entendeu? Só morre quem é esquecido. Quem não é esquecido jamais morrerá. Por isso nós fazemos questão de trazer esses nomes à tona, né? Uma homenagem e provando que esses seres jamais morrerão. Por exemplo, Vicente Celestino, dia 14, né? Ele fez 67 anos, né? Que ele nos abandonou. Não é isso? Mas no dia 13, a nossa homenageada da semana, nós temos uma homenageada que nós destacamos uma grande contribuição para a cultura brasileira, que está aí vivíssima. Nós separamos 160 obras da nossa querida, respeitada e estimada Ângela Maria, né? Foi o nosso destaque cultural da semana. Mais conhecida como Sapoti, né? Sapoti, verdade. Furtado sempre dando banho de cultura. E ela nasceu, Furtado, em Conceição de Macabu, distrito de Macaé, aqui no Rio de Janeiro, né? Filha do reverendo Albertino Coutinho da Cunha. E ela começou a cantar ainda adolescente no coro da Igreja Batista, lá do bairro Carioca do Estácio. Bairro Carioca do Estácio lembra Antônio dos Reis Furtado. Lembra ou não lembra? Lembra, e Praça da Bandeira. Exatamente. Grande bairro, né? O pai dela era o pastor dessa igreja. Na verdade, todos os irmãos da Ângela Maria cantavam durante esses cultos religiosos, né? Olha, a matéria na íntegra vai estar disponível no site professorivanluiz.com.br, lá no link, que fala bastante sobre a Ângela Maria. E aqui vocês vão ver todos os LPs, todos os 78 rotações, né? E CDs, o material dela é fantástico. São 160 obras. Ela está fazendo 89 anos, se não me engano, não é isso? Está aqui, né? Cadê? Está aí? Tá. São 89 anos de sucesso. Na realidade, são 89 anos de sucesso. Junto com ela também, temos um grande bairro do Rio de Janeiro, que está sofrendo bastante com essa doença. A violência que está aí é uma doença, é um vírus que está sendo imposto aqui para a gente, que nós vamos ter que combater esse vírus com muita energia, que é o bairro do Meia, que está sofrendo muito. No século XVIII, então, Furtado, o bairro do Meia, ele era uma fazenda de cana-de-açúcar. Em 1760, houve desentendimentos entre os jesuítas, que eram os donos da fazenda, e a coroa portuguesa, que na realidade os expulsou do Rio de Janeiro. A fazenda então foi dividida em 3 partes: Engenho Novo, Caxambi e São Cristóvão. A fazenda do Meia foi dividida nessas 3 partes: Engenho Novo, Caxambi e São Cristóvão. Em 1884, Dom Pedro II presenteou um amigo com parte dessas terras. Esse amigo tinha o nome de Augusto Duque Estrada Meia, que era filho do comendador Miguel João Meia, português da cidade de origem alemã e um dos homens mais ricos da cidade. No final do século XVIII, então, esse cidadão era conhecido como Camarista Meia. Ele era conhecido como um Camarista Meia. Por que tinha o nome de Camarista? Por ter livre acesso às câmaras do Palácio Imperial. Por isso que ele era chamado de Camarista Meia. A história realmente é fantástica. Esse texto todo
completo vai estar disponível lá no site professorivanluiz.com.br, né? E nós também, preocupadíssimos nós estamos com relação à saúde do trabalhador, Furtado. Nós preparamos uma matéria, né? Uma matéria muito bonita, de uma planta que está sendo considerada a planta da imortalidade. Com a palavra, nosso companheiro Antônio Furtado. Companheiro, e lembrar também, né, baseado até nisso que você está falando, é que estamos entrando em entendimento com a nossa médica do trabalho, a nossa engenheira, né, para ver se na próxima quinta-feira elas venham aqui falar no que diz respeito à saúde do trabalhador. Essa planta que o companheiro Ivan está falando é uma planta originária do norte da África, possui mais de 200 espécies, sendo que somente 4 delas são seguras para o consumo humano. Ela age como um depurador sanguíneo, além de possuir uma grande quantidade de lignina, saponinas, minerais com beta-cloroteno, cálcio, cromo, colina, cobre, ferro, manganês, magnésio, zinco, potássio e sódio. Impressionante. É impressionante o benefício que faz essa planta, que babosa. Nada mais é do que a babosa. A babosa. E, inclusive, Fantástico. essa babosa, ela é muito indicada para problemas de hemorroida, né? E é importante isso aí. A gente percebe, né, companheiro Ivan, que a própria natureza oferece tudo, né? Nos oferece tudo. Infelizmente, a gente tem aqui uma crítica a fazer, é o próprio homem, né, que destrói tudo aquilo que a natureza nos dá de graça. E aí você vê, a babosa nos dá tudo isso, e dizem, inclusive, né, que a babosa é a planta da imortalidade. Né? Interessante isso. E às vezes eu fico até muito satisfeito com o companheiro Ivan, né? Aqui não é rasgação de seda, evidentemente, mas essa pesquisa que ele faz, né, com referência a essa situação, que a gente percebe aí, hoje em dia, a comunicação ela está tão abrangente que a gente vê as coisas mais simples que nos dão soluções aí, né, de eternidade, se for o caso, evitando, inclusive, malefício para o nosso organismo. Companheiro Ivan. Não é rasgação de seda não, hein? Mas o Furtado trouxe uma outra matéria que é de uma importância fantástica, que trata da depressão, que é a depressão, que hoje também é um mal constante na nossa sociedade. A depressão pode prejudicar o cérebro, tal como o Alzheimer. Não é, Furtado? Isso. E isso é algo assim de uma preocupação que a classe trabalhadora tem que ter, porque essa doença ela é considerada o mal do século pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, porque a depressão ela está presente na vida de pelo menos 20% da população brasileira. Quando se fala 20%, você pode achar pouco. Se nós arredondarmos para 200 milhões de pessoas, é algo assustador, são 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas no Brasil estão sofrendo dessa doença chamada depressão, não é? Que pode ter desdobramentos familiares, desdobramentos sociais. E nesse desdobramento social, né, companheiro Ivan, a gente vê aí em torno de 14 milhões de desempregados. Você lembrou bem, quer dizer, são 20 milhões, né? 40 milhões de pessoas, e dentro desses 40 milhões de pessoas, 14 milhões de desempregados. Porque ninguém que tem o mínimo de sanidade, desempregado, vai estar feliz da vida, vai estar, né, irradiante. E a gente vê, né, companheiro, a gente vê como é que está o procedimento desses companheiros e companheiras que hoje estão desempregados. A gente vê aí não só
na própria família, mas algum vizinho, um parente, né, diretamente está desempregado, e a gente percebe essa situação da qual é tão abrangente e que aquele cidadão está dizendo que a reforma trabalhista vinha fazer esse benefício, mas na realidade, companheiro. Não, muito triste, muito triste. Essa pesquisa aqui, o Furtado teve um trabalho para resumir, também está na íntegra lá no site do professor Ivan Luiz. Outra preocupação nossa, muito relevante, é o quadro que a gente trata de política e história. Né? No quadro política e história, nós destacamos uma categoria que é da maior relevância. O Furtado também tem um comentário a fazer com relação a essa categoria, que foi o dia do Gari. Né? O Gari, em princípio, o Gari ele é invisível. Ninguém consegue enxergar o Gari, porque o Gari, teoricamente, pertence a uma classe social que tentam ignorar essa classe social. Aí o Furtado fez um comentário interessante na hora que nós estamos fazendo uma pesquisa, quando um cidadão, uma autoridade, né, Furtado? Lembra aí? Na realidade, houve uma greve aí, talvez uns 15 anos passados, dos garis. E eles tentaram falar com o prefeito daquele ano, especificamente, e o prefeito simplesmente falou: não, mas eu não converso com o gari, não tem esse papo. Eles falaram: não há problema nenhum, a gente não vai ficar magoado com ele. Só que eu me lembro que você, para transitar na rua São José, era uma coisa quase normal. Era uma lixaria, era uma fedentina. E logo em seguida, esse cidadão, né, veio a conversar com os garis e foi feito, aí chegaram a um acordo. Agora, companheiro Ivan, hoje aconteceu um fato que me parece que chamou também bastante a sua atenção. Um companheiro nosso no Edicim nos fez um comentário super interessante. Ele falou: poxa vida, com referência à PLR, ela tem que ser linear. Não pode uma pessoa ser um chefe ou um executivo ganhar mais do que um senhor que trabalha na limpeza. E ele deu um exemplo. Imagina você, se a pessoa que trabalha na limpeza deixa de fazer a limpeza, deixa de fazer a higienização do prédio, o que vai acontecer? Né? Foi importante, então, vem mais uma vez, especificar que todas as profissões, elas são importantíssimas. Todas. Não tem essa diferenciação, porque a pessoa é gerente, é porque é executivo, não, porque as necessidades humanas são iguais, tanto faz do executivo como do gari, tanto faz de uma pessoa que lava o banheiro, são iguais. Então, esse exemplo desse companheiro foi super interessante, à medida que não se pode marginalizar o trabalhador, porque ele exerce uma função ali supostamente inferior, que não é inferior, não. Todas elas são grandes à medida que completam um círculo, à medida que elas fazem componentes, uma composição de cada uma complementar uma a outra. É verdade, é verdade. E nós também não podemos jamais, em tempo algum, esquecer os fatos históricos. Nós temos que ter a nossa memória política, nossa memória social, nossa memória cultural sempre muito bem avivada. E nós sempre destacamos fatos históricos relevantes, que não podem ficar esquecidos da nossa memória. Por exemplo, Furtado, dia 17 de maio, em 1959, em Cuba, promulga a primeira lei de reforma agrária, uma das conquistas imediatas da Revolução. A lei tem o objetivo de acabar com a situação de exploração sofrida pelos camponeses daquele país. Isto é pensar no cidadão local. Nesta mesma data, em 1925, sai o primeiro número do jornal, A Classe Operária, órgão do PCB, e é cassado, e ele só conseguiu reaparecer no período de 1928
até 1929, um aninho só. Seu lema, aspas, Jornal dos Trabalhadores, feito por trabalhadores e para trabalhadores. Esse pode ser um lema nosso também. A nossa transmissão aqui, ela é do trabalhador, feita por trabalhador e dedicada aos trabalhadores. Vamos copiar essa ideia, Furtado? Foi uma boa ideia, né? De um modo geral, né? De modo geral. No nosso intervalo do dia 11 ao dia 17. No dia 11, Furtado, você teria algum destaque a fazer no dia 11 de maio? Teria. Olha só, em 1919 aconteceu a greve dos sapateiros e oficinas de calçados em São Paulo, visando o aumento de salário. Em 1988, a aeronáutica ocupa a fábrica de aviões Embraer em São Paulo, em São José dos Campos, em São Paulo, para acabar com a greve liderada pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Também, em 1988, no Rio de Janeiro, 11 mil pessoas se manifestam em apoio ao movimento negro, que protesta contra as mentiras propagadas através dos festejos oficiais da Lei Áurea. Isso foi dia 11 de maio, né? Aí, nós vamos dar um pulo até o dia 13, Furtado. Dia 13 de maio, algum destaque? Em 1913, uma lei federal proíbe qualquer tipo de reunião para fins de agitação. Destina-se a evitar a reunião de operários anarquistas, sempre apelidados de baderneiros, subversivos e agitadores. Já naquela época, né? Sério. Em 1988, no Brasil, o centenário de abolição oficial da escravidão no Brasil, 2 dias antes, uma grande marcha é convocada pelo movimento negro, tomou as ruas do centro do Rio de Janeiro para exigir que a escravidão termine de verdade. É interessante isso aí, até porque naquela oportunidade... Um enorme aparato. Aí até nisso, né, eles fizeram um enorme aparato policial para bloquear as ruas e provocou um apagão nas mediações da Central do Brasil, tentando dispersar as manifestações. Você vê o caráter das manifestações, nossa, são sempre caráter pacífico. Você quer acabar com a discriminação, quer acabar com as desigualdades, com o arroz salarial, quer dizer, não é nada para derrubar o capitalismo, derrubar o sistema, matar governo, matar presidente, matar governador, nada disso. São manifestações que o cunho, a inspiração delas, visa sempre o melhor para a classe trabalhadora. Aí a polícia vem, o exército vem, não sei quem vem, e passa um rodo, dá porrada e quer dispersar todo mundo por uma questão social, uma questão de origem extremamente pacífica e pacificadora. Isso precisa mudar, isso precisa acabar. A palavra solidariedade, que foi falado lá hoje, quantas das vezes aqui que os próprios policiais aqui no Rio de Janeiro, funcionário público, eles foram massacrados e pediram o nosso apoio, com carro de som, com panfleto, e nós demos. Por que na nossa vez tem que vir dar porrada em todo mundo? Por quê? Entendeu? Então, é preciso que a classe trabalhadora, independente da sua atividade, se una e busque verdadeiramente sempre o melhor para todos nós, Furtado. Em 1971, por exemplo, no dia 14 de maio, é assassinado barbaramente na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, o jovem Edgar Stuart Angel, militante do MR8. A mãe dele, inclusive, levantou uma bandeira muito grande, né, para poder não deixar morrer essa ideia. Em 1978, no Brasil também, em São Bernardo do Campo, o segundo dia de greve dos 3.700 operários da montadora de caminhões Scania Vabs, olha só, hein? Fez um marco histórico, e este será o estopim de mais 430 greves de metalúrgicos que abrirão em plena ditadura, aspas,
a década das greves. Isso espalhado pelo país inteiro. Rádios e televisão noticiarão este fato. Tem muito mais data, tem muito mais coisas, muito mais assuntos, mas nós estamos agora, então, tem um tema também lá dentro do nosso programa, que Furtado selecionou também, que é a marcha da insensatez, né, Furtado? Mas está lá no programa e nós vamos já agora aqui nos despedindo, dando um grande abraço para todo mundo e desejando um ótimo fim de semana. Furtado, com você aí, as considerações finais. Estaremos aqui na próxima semana, quinta-feira, se assim permitir, o grande arquiteto do universo. Então, até amanhã na Edib. Com certeza.